contra. Olha, eu estou aqui porque eu sou a favor. Sou a favor do Brasil, do povo brasileiro, dos direitos. Pode passar. Não é verdade. Quanto mais aumentar o salário mínimo, melhor fica a situação da Previdência Social. A longevidade, que os idosos... Eu estou contribuindo ainda. Eu como arroz, feijão, tem tributo ali em cima, que vai também no consumo para a Seguridade Social. Não é verdade. O idoso, a gente precisava ser um pouquinho oriental, respeitar o povo que construiu o Brasil, as leis, os estamentos que existem aí. A longevidade não atrapalha coisa nenhuma. Fizeram um estudo daqui a 50 anos, eu falei isso na Câmara. Daqui a 50 anos a gente tem um pré-sal ou não tem? Com pré-sal não tem que fazer fundo nenhum, tem que devolver a Previdência, tudo que tiraram dela para bancar o país até hoje. Pode passar. Viu? Você não sabia isso. Olha, por exemplo, uma previsão até 2050. Eu sou estatística de formação, bola de cristal, com o Brasil de hoje. Eu tenho que fazer 3 hipóteses, uma real, uma negativa e uma positiva. Eu faço que em 2050 eu tenho pré-sal, tenho mais trabalho, as famílias aumentaram, porque o homem está trabalhando, pode, em vez de um filho, ter 3, o Brasil vai ser maior, as indústrias vão ser melhores, nós não teremos só 500 anos de vida para comparar com 2000 da Europa. O Brasil vai ser outro. Mentira! Pode passar. Estou acabando mesmo, viu? Vou ficar com saudade. Ah, uma coisa horrorosa. Olha, quando vocês ouviram, morram comigo. Que o déficit foi tão grande que houve necessidade do financiamento do Tesouro Nacional. Isso é um deboche. Naquela conta não deu para fazer a conta deles, eles foram procurar na COFINS, na contribuição do lucro, nas próprias receitas da Seguridade, e não em receita do Tesouro nem na União. O Tesouro Nacional, ele só administra as receitas, ele não tem receita, não. Ele vai buscar de outras fontes da Seguridade, porque é sistema. Isso é a coisa mais revoltante que se fala. Houve necessidade de financiamento para cobrir as contas da Previdência. Pode passar. Pontos fortes da Previdência. Passa rápido. Não olha para mim, não. A distribuição de renda, que é a coisa mais linda. O Álvaro Solon de França, um colega nosso, fez um estudo que os pequenos e médios municípios, que a receita da Previdência que vai para pagar benefícios é superior às transferências constitucionais, é superior ao ISS. Então, o maior órgão, o único no Brasil, distribuição. Passa. Eu vou sair, já estou acabando. A sustentação da economia, acabei de falar, pode passar. Olha os pontos fortes. A promoção única da inclusão social no Brasil. São os trabalhadores rurais, passa. São os pontos fortes. A formalização do trabalho, são 2.400.000 trabalhos novos esse ano, formalizados ou novos criados. Passa. A criação de novos postos de trabalho, passa, já falei. Aqui, o aumento da bancada parlamentar comprometida com os trabalhadores aposentados e pensionistas. Nenhum dos nossos que lutam por nós, tipo Paulo Paim, fizeram tudo para o Paim não voltar no Rio Grande do Sul. Também o Arnaldo Faria de Sá, todos muito eleitos, muito bem eleitos, é a nossa sustentação para a nossa luta. Passa. Isso vai ajudar a Previdência. A recuperação gradual das perdas de aposentadoria e pensão, se passar o PL 4434. Continua. A criação da Justiça Previdenciária, o desembargador Sérgio Andréa, no Rio, fez uma palestra propondo a criação da Justiça Previdenciária, que é a justiça comum. Não, ele disse que já deu muitos cursinhos para juízes. Pode passar. A paz interna do país, com a Previdência funcionando. Continua. E os pontos fracos? Está no finzinho mesmo. O fraco fica por último. Vai. A reforma tributária, da forma como anunciada, acaba com a Previdência Social, porque acaba com as receitas exclusivas da Previdência Social. Junta tudo num bolo só para fazer o caixa único. Nós não podemos concordar. Olha, colegas, vamos juntos nessa. Atinge nós lá na frente. Pode passar. A manutenção da DRU, não tem nada que descontar da Seguridade DRU. Pode continuar. Finzinho mesmo. Ele vai ficar com saudade de mim. A política de renúncia fiscal, que só ano passado tirou da Seguridade quase 18 bilhões de reais.
Não, agora, obra do Parque, Empreiteira, Minha Casa Minha Vida, COFINS está fora. Uma porção de receita da Seguridade. É ilegal, tem que procurar os estamentos iniciais. Ninguém não tem alçada para tirar R$1. Ninguém pode desculpar o banco de um juro que ele tem que pagar por atraso na remessa da contribuição. Mas na receita da Seguridade é um horror. Olha, estava tudo pronto para ter um Ministério da Seguridade Social com uma autarquia própria que olhasse seu direito, que olhasse seu dinheiro. A conversa era outra hoje. Os jornais iam procurar outro assunto. Pode passar. Redução do prazo de decadência. Vocês sabiam que uma empresa podia ser cobrada os 10 últimos anos, na calada da noite mudou para 5? Sabe quanto nós perdemos? Passou isso. Ninguém se levantou. Ninguém. Só a OAB do Rio de Janeiro, que fez uma história lá, não sei como está andando. Da noite para o dia. A empregada chega, né, Delúbio, com os 30 anos de trabalho para buscar o benefício, mas o patrão não pagou tudo porque tem uma lei igual a essa. Injusta, ilegal. O empresário não paga, ainda fica com a parte que descontou do empregado. Prazo reduzido de decadência. Pode passar. São os pontos fracos. Os desvios do patrimônio imobiliário. Pode passar. Eles não querem mais me ouvir. A terceirização da força de trabalho. Antigamente, tudo concurso. Hoje, nos órgãos públicos, a gente encontra gente despreparada. Agora, o TCU deu em cima, está melhorando. Isso é uma fonte ruim. Continua. Fator previdenciário, eu me recuso a falar sobre ele. Continua. A não extensão do salário mínimo aos benefícios. Continua. São pontos fracos. Qual é a conclusão? A Seguridade Social financia outros programas do governo através do Tesouro Nacional. Essa é a verdade. Qual é a nossa luta? Ir junto atrás aquelas emendas que estão aí andando. Ajudar nossos colegas aposentados por invalidez, procurar reconstituir nossos direitos. Eu, por exemplo, perdi muito com está uma briga terrível no Rio de Janeiro, no judiciário, que não quer o precatório. Foi muito bom. Quem tem 20 anos, 15, 25, ganhou muito. Quem estava lá em cima parou e vai ficar parado 10 anos. Eu, daqui a pouco, tenho um major ganhando mais do que o general. Nós não somos peso nenhum. O servidor público representa o Estado brasileiro, as federações, cada estado da federação e os municípios. Tudo que se faz, a cara do que se faz, somos nós. Temos que trabalhar satisfeitos, bem pagos. É isso que se espera de um Estado correto. Eu quero dizer para os senhores que eu tenho muito orgulho de ter sido, ainda sou, tenho espírito de servidor público, defendo a Previdência, já andei por esse Brasil afora e no exterior, levo esse discurso, levei para a Assembleia, me desculpe, o Edson Halber estava lá, os deputados se levantaram e me aplaudiram. E o relator disse, vamos ver, tá, a ideia está pronta. Porque isso é maltratar, fazer com que alguém que já pagou, paga de novo. Não é capitalização, repartição simples, não se trata disso. Se trata do governo recompor tudo o que ele tirou do servidor público e da Seguridade Social. Essa é que é a medida decente. Repensar o Estado brasileiro, o tamanho dele, as responsabilidades, tudo aquilo que nós brasileiros esperamos. Eu agradeço muito, eu peço imensas desculpas por ter me demorado tanto. Eu, de modo geral, não faço isso, mas o Delúbio me instigou. Ele me instigou. O responsável é o Delúbio. Responsável é o Delúbio. Um grande abraço, um beijo para vocês, um grande abraço. Colegas, nós tivemos aqui uma conferencista um pouco rebelde, mas muito simpática, competente e apaixonada pelo tema. Mais importante que isso, apaixonada pelo tema. Eu acho que nós tivemos uma tarde maravilhosa aqui para compreender a profundidade e a complexidade do problema previdenciário no Brasil. Eu acho que nós ganhamos muito nessa tarde aqui. Nós vamos ter que limitar o tempo das perguntas devido ao cronograma da comissão organizadora. Nós vamos recolher algumas perguntas por escrito e as que não forem possível responder, a gente vai encaminhar para que sejam respondidas por e-mail pelos conferencistas. Estamos acolhendo agora, por favor.
Eu vou convidar o colega Charles para que controle a entrada e apresente aos conferencistas. Bom, pessoal, vamos dar início agora às perguntas para a doutora Clemilce. Primeiro, parabéns pela brilhante exposição dos palestrantes. É justo o aposentado pagar 27,5% de imposto de renda, pagar pela saúde e ainda pagar previdência novamente? Tupinambá, Sindifern. E, aproveitando aqui, a colega do Sindifisco do Acre, a Leila, ela deseja saúde para seu esposo, parece que conhece, esposo, e que Deus abençoe a vocês. Um grande abraço. Parabéns pela magnífica defesa do trabalhador, do aposentado, do povo brasileiro. Sua larga experiência nos motivou a acreditar que devemos lutar pelo que acreditamos. Lutaremos para acabar com as injustiças. Leila Maria Alves da Silva. Olha, é uma mensagem assim de amor, né? Essa mesma que eu devolvo para vocês. Eu acho assim, se a gente está junto, a gente é maior. Se a gente se dividir, a gente perde a guerra. Então, nós temos que ir juntos, defendendo as nossas questões, recompor os direitos que conseguimos em muitas lutas, muito trabalho. Tem que ajustar as contas do Brasil de outra maneira, não no servidor público, nem no trabalhador. Eu trouxe até 2 artigos que vou deixar com vocês para mandar rodar. Um é sobre a grande farsa, outro sobre essas medidas primeiras que anunciaram para derrubar o piso do... Vocês viram que maravilha no Rio, os soldados resgatando uma cidade que a gente ama, dando a vida. Ganhou R$800. Então, estão querendo derrubar porque as contas públicas, o orçamento público... Ora, paga menos juro, economiza de outra maneira, distribui menos cargo, use racionalidade com modernidade. A gente primeiro tem que defender o Estado brasileiro. Não vamos fazer daqui a França, nem fazer a Itália, arrumar uma grande confusão econômica lá, saíram dando banco e cobrindo rombo de banco e agora querem que o trabalhador pague. Não vamos deixar que haja isso no Brasil. A gente pacificamente, não é, Edson? A gente capitaneia umas passeatas em Brasília. Não tem que começar pela reforma da Previdência, não. É pela reforma do Estado. Que Estado que nós queremos, quanto precisamos, quem deve pagar? Grava aquele patrimônio, está na Constituição lá, está escrito lá. Não é de salário que vai bancar o país. Não é ali. Então, eu quero agradecer a colega, eu estou esperançada que amanhã, quando eu chegar em casa, estará tudo bem. Eu não poderia deixar de vir aqui, foram muito insistentes, me convidando, só o Delúbio que não gostou. Mas ele é meu amigo, ele diz que o servidor não pagava. Quando cobrou, pagava sim. O salário era tão baixo, e naquilo que saía como pensão, era um problema de nomenclatura, era aposentadoria e pensão. Se voltar lá atrás a lei Eloy Chaves, vê que está também escrito assim, mas que tem um esclarecimento a respeito. Então, nós produzimos para o Estado, não é? Nós somos o Estado brasileiro. Aqui em cada rincão do Brasil, ou lá em Brasília, nós somos o Estado brasileiro. A cara dele, as artes, a música, tudo que se faz no Brasil é o povo brasileiro. Não existe Estado sem povo. E nós estamos numa carreira linda, bonita, procurando cada centavo para manter o quê? Essa estrutura de governo, essa máquina administrativa, que é um elefante branco. Ela é enorme. Ninguém fala mal da terceirização. Enquanto um servidor ganha R$900, o igual a ele que vem terceirizado custa para o Estado R$2.000 e tantos, porque tem o lucro da empresa intermediária. Ninguém fala isso, só joga a conta no servidor público. Então, vamos lutar. Quando a gente estiver errado, a gente diz que sim. Um dia eu posso achar uma convergência com o Delúbio. Por enquanto, não. Eu respeito muito. Eu acho que democracia é isso. É a gente saber, com bastante dignidade, bastante elegância, dizer não, dizer que não concorda e colocar as nossas razões.
Então, eu quero dizer aqui que a gente, na Previdência, tem um respeito imenso pelo colega Delúbio, só que, nessa questão, eu fico com a Anfip, que tem 60 anos de vida e de estudos econômicos. Trouxe até 4 livros da Anfip, vou entregar aos organizadores para dar. Então, aqui, nessa análise da Seguridade Social em 2009, tem retrospectiva dos outros anos, tem tudo que sobrou em cada ano. Quem vai à Anfip? Os deputados esclarecidos, os senadores, estão lá. Ou não, Edson? Lendo e bebendo da sabedoria. Uma equipe econômica fantástica, que faz análise, temos assessoramento de assessores parlamentares, que também acompanham tudo que se passa de respeito à Previdência, e trouxe uns artigos. Agradeço a colega demais. Obrigada. Delúbio Gomes. A senhora Clenice Serafim expôs que o auditor da inativa ganha menos do que da ativa. Isto é um fato concreto no meu estado. O que você tem a dizer sobre essa disparidade, visto que, conforme dito pela Clemilce, o valor arrecadado pelo auditor na ativa é maior do que ele receberá quando aposentar-se, arrecadado aos cofres públicos? Bom, eu entendi que a Leila falou que o inativo ganha menos que o ativo, é isso? Bom, se isso está ocorrendo no teu estado, você tem que verificar, porque na realidade... Vamos então... Bom, primeiro, assim, com relação à Seguridade Social, porque eu acho que assim, a Clemilce teve a condição de falar em segundo, e aí eu não tive como... Então, quero uma pequena réplica aqui a respeito. Quando nós estamos falando de Seguridade Social, eu não tratei de Seguridade Social aqui, então, portanto, não tem convergência. Não tem divergência, porque eu não tratei de Seguridade Social. Tratei exclusivamente da Previdência do Servidor Público. Então, nesse ponto, ela tocou em 2 assuntos que eu me permita comentar. Primeiro, ela veio dizer que é questão de terminologia da lei. Olha, desculpe, mas isso não é uma justificativa plausível. Na lei do IPAS é expressamente para pagar para pensão. E como que ela justificaria o parágrafo segundo 231, que diz que a aposentadoria é custeio integral do Tesouro Nacional? Ela mesma disse, não, quando foi instado a pagar, pagou. Claro, a gente só paga o que está em lei. O que eu quero deixar claro é que o servidor público no Brasil não pagou para sua aposentadoria até 93, no caso de servidores federais, e dos outros estados, dependendo do estado, 2003 São Paulo, 2007 município de São Paulo. Então não pagou. E o outro que eu acho que ela fez uma defesa bastante clara, que é a respeito da pensão por morte. Eu achei incrível, ela fala, não, mas a menina de 20 pode levar um tiro e isso não é justificativa de jeito algum. E ela ainda falou a melhor coisa que eu queria que ela falasse, exceção. Se é exceção, então ela deveria defender para tirar essa permissão no texto constitucional, na lei, porque ninguém aqui quer defender exceção. Então, se é assim, Clemilson, ajuda com a gente a acabar com essas exceções. Porque se é exceção, para que eu vou deixar em lei, se a maioria não atinge? E outra coisa, que a mulher não vive mais, vocês já viram ônibus descendo em turismo em Camboriú, só descendo homem? Vocês já repararam isso? Vocês já viram lá em Gramado, desce um ônibus da CVC, só senhor de idade, vocês já viram? Agora, vocês já viram o ônibus descendo só mulher? Então é claro, vivem e vivem, ainda bem, e porque tem uma vida melhor, tem uma vida mais regrada, as mulheres vivem muito mais, e isso, claro, tem um impacto com Previdência, gente. Eu não estou discutindo Seguridade Social, estou discutindo que, como Previdência em qualquer país do mundo é contributiva, alguém tem que pagar a conta. E quando ela diz, não, mas pagou 43 anos a irmã dela, aí ela dá caso pessoal que eu não faria, mas pagou 43 anos e não deixou pensão. Me procure nos institutos de vocês caso igual da irmã dela. Não existe. Todo mundo que morre deixa a pensão. Quantos casos vocês vão escutar aí que o cara, no limite, casou com a enfermeira no leito da morte? Quantas vezes já escutei? Mas não estou deixando para ninguém. Pensão é benefício de risco. Significa, então, Clemilce, o cara está trabalhando há 2 anos, 1 ano, morreu. O que a família vai receber? Não pagou nada? O que ela vai receber? É solidariedade, mutualismo. Então, mutualismo tem benefício de risco, não é pelo que se contribui. Feito esse comentário, vamos a respeito do ar. Se o servidor inativo do seu estado está ganhando menos, só tem uma possibilidade. Existem gratificações que são do produtividade e eles não estão querendo estender a Secretaria de Administração ao servidor inativo isso. Isso eu mesmo vou dizer, estão criando precatório.
Aí eu concordo plenamente com a Cleonice. O Estado, o governo brasileiro, tentou diversas vezes, antes do subsídio, criar gratificações de produtividade que não queriam repassar ao inativo. Claro que vão perder na justiça. Gente, é cristalino o termo paridade no texto constitucional, inclusive decorrente de transformação e reclassificação do cargo. Então, não há... Quem aqui, se algum Estado, o inativo está ganhando menos que o ativo, é só questão de ganhar na justiça. Com 5 anos, com 6 anos, não sei. Mas vão ganhar na justiça, porque o termo paridade no texto constitucional é claro. Inativo não tem como ganhar menos do que o ativo. Paridade é claro. Isso não tenho dúvida. Então, o que a Clemilce falou tem razão. O governo tentou, ao longo do tempo, criar GEDAT, não sei o quê, e tentar lesar o inativo, que eu não concordaria nunca. Aí o que acontece? Criou-se o subsídio para tentar, e aí, claro, as pessoas que estavam num padrão mais como a Cleonice, ao que tudo indica, saem prejudicadas, porque hoje fixaram em 19.400 e qualquer coisa, claro que tinham pessoas com patamar a mais, e aí o que faz? Esses valores a mais vão ter só reajuste pela inflação, e não vão ficar congelados até que, em tese, venham esse teto, isso aí realmente complicado, dependendo da categoria. Nós hoje, auditores federais, é 19.400 e qualquer coisa. Esse é o teto. Então, não tem possibilidade do inativo ganhar menos que o ativo nas regras que nós temos no texto constitucional. Doutora Clemilce, Tupinambá, Sindiferne. É justo o aposentado pagar 27,5% de imposto de renda, pagar pela saúde e ainda pagar a previdência novamente? Claro que não. O 27,5 com 11 são 30 e tantos, mais um plano e tal, acaba recebendo 50%. Então, o valor que vai para o jornal é que o servidor, auditor, vocês no Estado também, nos municípios, né? Que a gente ganha esse dinheiro todo. Ganha metade, o resto retorna para o governo. Foi aquela tese que eu defendi ali do salário mínimo. 46% retorna sob forma de tributo para o governo. Ele paga e recebe. Então, não é justo. Isso aí, já conversei outro dia até com uns amigos, estava o Stefanes, que foi o nosso... Eu disse, arranha ou não a doutrina previdenciária? Ele disse, claro, eu não posso pagar por nada, eu não posso chegar numa previdência complementar, só para dar um exemplo, assim, e contribuir numa hora e dizer, não, você não tem nada, está contribuindo porque você é gente, porque você já estava, porque você... Não existe isso. Tudo, por isso que a desaposentação está aí. Os precatórios, ele citou um caso, essa GEDAT, nós mais antigos, não tivemos nada, construímos a carreira, lutamos, fomos procurar as gratificações, que no fim isso se espalha para os estados, para os municípios. Nós trilhamos uma estrada. Um dia eu ouvi um colega numa reunião, disse assim, lugar de aposentado é andando na praia. Ele não estava gostando das nossas teorias. Eu disse, é bom depois que a gente realizou a estrada para vocês passarem. Então, temos que ver juntos. O mais antigo que entrou agora é uma carreira, é gente, é direito. Então, eu acho isso um absurdo. Isso é extorsão. Quem ganha no país, os rentistas estão na Bolsa, comprando título do Brasil. Por que quando tiram da Previdência, imóvel e tudo, não entregam as letras do Tesouro para a Previdência, colocar como ativo no balanço dele? Por que podem chegar e tirar e não criam créditos compensatórios? Para nós, não, é perda mesmo. Aqui, pagar assalariado, salário, pagar imposto de renda. Para mim, o conceito de renda, rendimento, tem que ser sentado e discutido. Melhor, é do trabalhador que se vai tirar? Não se tem que alisar isso, é 27,5, está parado há mais de 5 anos sem ser mexido? É assim mesmo? Nós que vamos carregar nas costas, porque é descontado direto todo dia, somos nós? Então, se somos nós que estamos carregando o Brasil, vamos dizer como nós queremos o Brasil. É um absurdo isso aqui. Isso é um outro absurdo, isso. A pergunta do colega Celso Malhane de Souza, do Sindifisco Rio Grande do Sul. Os exemplos mencionados, como o caso da viúva, têm uma quantificação para que se avalie o efeito real sobre o sistema?
Não, eu vou até, eu estava vendo que a imagem ficou horrível, porque o olho fica baixo, né? Então, deixa eu comentar em pé aqui. Essa questão eu te responderia da seguinte maneira: vocês viram os números da União? A União tem 533 mil inativos e 400 mil pensionistas. O número de pensionistas no Brasil é superior em qualquer comparativo mundial. Obviamente, tem casos, e aí eu falo como servidor efetivo de carreira técnico do Ministério, como também falaria como sindicalista. Quero comentar mais umas coisas com vocês que é importante. Se eu fosse defender como sindicato a contribuição, a pensão por morte, o que eu faria? E a Cobap, as entidades faz, eu acho que está correto mesmo. O que ela coloca? Coloca uma senhora de 90 anos lá no Congresso Nacional. Quem tem coragem de discutir com uma senhora de 90 anos? Ninguém, e não deve discutir mesmo. Mas não é essa pensão, não é essa aposentadoria que nós estamos questionando, gente. Não é a pessoa de 60, de 70 anos. Nós estamos questionando, e as regras que foram feitas, eu quero que vocês entendam. Eu tenho um colega lá, diretor do regime geral, João Donadon. Só para dar um exemplo para vocês, assim, a Clemilce conhece, todo mundo conhece. Vocês acham que eu estou com idade para aposentar? Vocês acham que eu tenho? Eu tenho 47 anos, vou fazer 48. Ele aposentou com 46. Eu estou dando só um exemplo. Eu poderia estar aposentado, na regra até a emenda 20. Então, você acha razoável eu aposentado, Clemilson? 46, e tem muita gente. O Floriano de Santa Catarina, o nosso economista, com quantos anos ele aposentou? Que limite de idade? Só limite de idade, só a partir de quando? Quando? 17 de dezembro de 98. Por isso que houve aquele... mas nós estamos falando de aposentadoria que aconteceu quando? Em 98, em 97, eles aposentaram 47, 46 anos. É isso que eu quero que vocês entendam. Quem aposenta com essa idade vai viver quanto tempo? Quem? Quanto tempo? E aí mais uma coisa, quando fala comparar de receber FGTS ou não, eu me permito dar um rebate. Receber FGTS, gente, nós temos algo que não tem preço, chama-se estabilidade. E não me venham dizer que a gente não tem mais estabilidade por causa da emenda 19, porque nós sabemos que a coisa mais difícil que tem é um governo colocar um servidor público para exonerar. Então, nós temos algo, se a gente tem estabilidade, não há de se falar em FGTS, não dá para dizer que a gente tem diferencial em relação ao regime geral. Nós temos mais diferenciais, e eu não estou dizendo que nós não devemos ter, nós temos que defender para tê-los de maneira clara. Tá? Então, em razão à questão que foi colocada, eu não tenho, desculpa, eu acabei desviando e eu não respondi exatamente nessa questão. O que eu poderia comentar também é que aqui está um colega aqui nessa questão aqui, falou de trabalhar 40 anos na União e no Estado e ser demitido. O colega Elazar Brito, do Rio Grande do Norte, não é isso? Só quero comentar uma coisa com relação a isso. Isso me deu alternativa para falar outra coisa que nós, auditores, temos que trabalhar. Gente, não pode mais ter cassação de aposentadoria. Nós temos que alterar as leis que falam sobre isso. Por quê? Cassar a aposentadoria era quando a aposentadoria era graciosa, era dada pelo Estado. Isso ocorreu até 98, ou 93 no caso da União. Nós temos que acabar com as leis que permitem cassar a aposentadoria. Se alguém aqui fizer alguma coisa ilícita, ele tem que responder penalmente, não administrativamente. Por quê? Porque nós estamos pagando, é um patrimônio. Temos que alterar as legislações hoje presentes que falam de cassar a aposentadoria. Não existe mais cassar a aposentadoria. Não nos foi dado, nós estamos contribuindo para isso. Então é importante, só em razão dessa pergunta que eu lembrei, ele, depois de 40 anos, ele foi demitido no processo administrativo. Ele entra na justiça que não pode ter cassação de aposentadoria. Ele pode ir para a cadeia, responder, mas cassação de aposentadoria não há de se falar mais, tá certo? Muito obrigado. Nós queremos agradecer a participação brilhante dos dois conferencistas nesse painel e a gente abre o tempo para as considerações finais aos dois palestrantes que queiram se dirigir à plateia. Assim, renovar os agradecimentos, né? Pedir desculpa pela emoção,
mas o sagitariano, né, ele é emotivo,